Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura do livro da Sabedoria, 27º encontro, Sabedoria, capítulo 12, do versículo de 3 a 18. Ouçamos nossa leitura. Sabedoria, capítulo 12, versículo 3 a 18. Tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa, porque faziam coisas detestáveis, praticavam magias e ritos sacrílegos, assassinavam impiedosamente seus próprios filhos, realizavam banquetes em que devoravam entranhas, carne humana e sangue. A esses iniciados em orgias, pais assassinos de seres indefesos, tu os quiseste destruir pela mão de nossos antepassados. Tudo isso para que esta terra, mais estimada por ti do que qualquer outra, recebesse uma população digna, formada por filhos de Deus. Mas também com eles, porque eram homens, tu os trataste com indulgência, mandando vespas contra eles, como precursores do teu exército, a fim de os destruir pouco a pouco. Tu bem podias ter entregue os injustos na mão dos justos durante uma batalha, ou destruí-los com animais ferozes, ou ainda com uma ordem repentina e sem apelação. Mas tu os castigaste pouco a pouco, dando-lhes oportunidade de se arrependerem, embora não ignorasses que vinham de uma raça perversa, que a maldade deles era inata e que nunca mudariam de mentalidade, porque desde a origem vinham de uma raça maldita. Certamente não era por medo de ninguém que tu não castigaste a culpa deles. De fato, quem poderia perguntar a ti: o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criastes? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Por outro lado, além de ti não há outro Deus que cuide de todas as coisas, e diante de quem devas defender-te da acusação de ser juiz injusto. Nenhum rei ou soberano pode confrontar-se contigo para defender aqueles que tu castigaste. Tu, porém, és justo e governa todas as coisas com justiça. Consideras incompatível com o teu poder condenar alguém que não mereça castigo. De fato, a tua força é princípio de justiça, e o teu domínio universal faz que sejas indulgente para com todos. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder, e confundes a insolência daqueles que o conhecem. Apesar de tudo, dominas a tua própria força e julgas com brandura. Tu nos governas com muita indulgência, porque tu podes exercer o poder quando queres. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 3.
Tu odiavas os antigos habitantes da tua terra santa. A terra santa. Toda a terra é posse especial de Javé. De modo especial, a terra santa, que é uma terra consagrada pelo templo santo. E também a terra onde haviam os lugares de culto dos pais antigos, Hebrom, Betel, Silo. Na Sagrada Escritura, a Terra Santa vem identificada como Canaã, a Cisjordânia. Podemos dizer, hoje, toda a terra que corresponde hoje à Palestina, que é o nome impróprio para aquela região. O nome Palestina foi dado pelo imperador Adriano, quando ele expulsou daquela terra os judeus. Então ele tirou o nome Terra de Israel para colocar terra de Palestina. Os palestinos são, então, os filisteus, os maiores inimigos do povo de Israel. Então, a palavra Palestina vem de filisteus, uma forma também de Adriano poder humilhar os judeus que foram expulsos da terra. Trata-se da terra prometida por Deus a Israel, Canaã. Os antigos habitantes são os habitantes de Canaã, conhecidos da época como os heteus, os amorreus, os cananeus, ferizeus, heveus, jebuseus e girgazeus. Versículo 4. Porque faziam coisas detestáveis, praticavam magia e ritos sacrílegos. Deus não pode suportar nem se reconciliar com a maldade, com o pecado. Deus ama sempre o pecador, não o pecado. Este povo é detestável porque praticava magia, obras de feitiçaria, ritos detestáveis, culto às divindades, Baal, Astarte, os deuses da fertilidade, com as consequentes magias para cada culto ao Deus, ao seu Deus. Ou melhor, aos seus deuses, São Deus em letra minúscula. Versículo 5. Assassinavam impiedosamente seus próprios filhos, realizavam banquetes em que devoravam entranhas, carne humana e sangue, a esses iniciados em orgias. O autor expõe os crimes rituais que a população de Canaã cometiam: assassinatos, canibalismo. Eram práticas detestáveis, eram ritos, sacrifícios, com banquetes e matanças. Versículo 6. Pais assassinos de seres indefesos, tu quiseste destruir pela mão de nossos antepassados. Os sacrifícios humanos de crianças eram frequentes entre os cananeus. Houve um tempo em que Israel, abandonando Javé, também cedeu a esta idolatria, cultuando deuses da terra de Canaã. Os profetas denunciavam o abandono da Torá, a lei. Tu o quisestes destruir pela mão dos antepassados, quando foram eliminados os moradores de Canaã, devido à enumeração de seus crimes com que profanava a Terra Santa.
Deus se vale de seres humanos para realizar seus planos. Versículo 7. Tudo isso para que esta terra, mais estimada por ti que qualquer outra, recebesse uma população digna formada por teus filhos. A terra de Canaã era mais estimada por Deus. A Palestina foi sempre terra de passagem, presa fácil de invasores que vinham do norte, do sul e do leste. Era uma terra de solo seco e por isso não era interessante para os povos que por ali passavam. Israel, um povo que veio do deserto, duro e inóspito, considerou que essa terra manava leite e mel. Foi nesta terra de solo pobre que Israel se fixou. A população digna é o povo eleito de Deus a quem Deus prometeu esta terra. Os filhos de Deus são os israelitas, o povo santo. Deus mostrou uma predileção especial por Canaã, onde os patriarcas foram enterrados e onde foi construído o Templo Santo, na Montanha Sagrada. Versículo 8. Mas também com eles, porque eram homens, tu o trataste com indulgência, mandando vespas contra eles, como percussores do teu exército, a fim de os destruir pouco a pouco. Até mesmo quando Deus castiga, diz o autor, manifesta ele a sua misericórdia, tratando os povos com clemência. Aquele faz que aos habitantes de Canaã mandou vespas, símbolo do terror e medo que precedia a chegada dos hebreus. Êxodo capítulo 23, versículo 27. Era atribuída às vespas enviadas por Javé a vitória sobre os reis amorreus, Sion e Og. Êxodo capítulo 23, versículo 28. Deuteronômio capítulo 7, versículo 20. Foi aos poucos que os hebreus começaram a dominar a terra. Versículo 9. Tu bem podias ter entregue os injustos na mão dos justos durante uma batalha ou destruí-los com animais ferozes, ou ainda com uma ordem repentina, sem apelação. O autor retoma o tema da onipotência divina. Javé Deus podia, na sua onipotência, entregar os injustos. Os habitantes de Canaã, devido às práticas abomináveis que faziam, vimos o versículo 4 ao versículo 6. Nas mãos dos justos, isto é, dos israelitas, povo hebreu. Então seria um ato rápido, oposto ao que se diz no versículo anterior, quando os cananeus foram derrotados. Ou mesmo, Javé Deus podia enviá-los animais ferozes. Deus podia também, na sua onipotência, enviar simplesmente uma ordem e seria o suficiente, e o povo de Canaã seria exterminado. Não haveria apelação à vontade divina. Versículo 10. Mas tu os castigaste pouco a pouco, dando-lhes oportunidade de se arrependerem, embora não ignorasses que vinham de uma raça perversa, que a maldade deles era inata e que nunca mudariam de mentalidade. O autor do castigo é Deus. O que Deus pretende com o castigo, embora dê ao povo de Canaã oportunidade de conversão, é de abrir espaço ao arrependimento e à penitência. A intenção de Deus é sincera e a possibilidade de arrependimento é real. Mas o autor conhece os habitantes de Canaã e sabe que a culpa deste povo faz com que a vontade deles seja uma vontade má. Não estavam dispostos a mudança nenhuma, nem arrependimento nem penitência.
não chegaram a arrepender, e Deus de antemão já o sabia. Apesar disso, dá ainda a possibilidade de mudança e manifesta assim a misericórdia divina. Uma raça perversa. Significa que o povo de Canaã é de origem ímpia, onde a malícia estava já impregnada neles, devido às suas práticas e modos de viver. E o mundo moral deste não se muda o modo de pensar. Porque desde a origem vinham de uma raça maldita. Cã, pai de Canaã, foi amaldiçoado pelo seu pai, Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Neste versículo do Gênesis, esta maldição tem sentido político. Seja Canaã seu escravo. Gênesis capítulo 9, versículo 26. Aqui o autor do livro da sabedoria dá a este personagem um sentido moral e que estes efeitos perduram até as gerações futuras. A perversão se transmite socialmente como força insuperável de geração em geração. O juiz aqui inclui o grupo como um todo e não cada indivíduo. Deus usou da moderação no castigo, perdoou os cananeus, não por impotência ou ignorância de seus crimes. Deus os perdoou simplesmente porque é bom e misericordioso. Versículo 12. De fato, quem poderia perguntar a ti, o que foi que fizeste? Quem ousaria opor-se à tua decisão? Quem te acusaria por destruir nações que criaste? Quem se apresentaria contra ti para defender homens injustos? Versículo 4. O versículo tem 4 interrogações. Estas todas têm uma resposta negativa. Ninguém. Deus é Senhor absoluto de suas criaturas. Então, ninguém pode lhe pedir contas de seus atos. Ninguém pode protestar contra a sentença dada por Deus. Não existe um juiz superior ao Senhor Deus, nem existe outro tribunal que se possa apelar. Deus é o Criador das nações, Senhor absoluto de suas vidas e destinos. Não se pode pedir a Deus para que preste contas e compareça a juízo. Não existe um juiz superior. Ainda se quer demonstrar que Deus é justo e que nele não existe lugar para a arbitrariedade. Versículo 13. Por outro lado, além de ti, não há outro Deus que cuide de todas as coisas diante de quem devas defender-te da acusação de ser juiz injusto. Vemos neste versículo a profissão de fé na existência de um só Deus e que não existe outro Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, Isaías versículo 45, versículo 5 e 6. Ele é o Deus Criador, o Senhor de tudo. É o providente para todo o criado. Ele é o protetor de todos, benfeitor de tudo que ele cuida. A todos julga e não é julgado por ninguém. Versículo 14. Nenhum rei ou soberano pode confrontar-se contigo para defender aquele que tu castigaste. Deus não se justifica diante de nenhum soberano de seus atos livres. Não deve demonstrar para ninguém a justificativa de seu julgamento e o castigo que dá aos povos. Ele é totalmente transcendente, e exerce por si a sua misericórdia, a justiça, sua onipotência. Versículo 15. Tu, porém, és justo, governa todas as coisas com justiça, consideras incompatível com teu poder, condena alguém que não merece castigo. Neste versículo, vem recusada a acusação ou censura de que Deus condenasse injustamente inocentes, visto que condenar inocentes é incompatível com o poder divino, dado que o poder se reconhece como princípio de justiça.
Governar é dirigir, reger, julgar, exercer na prática o poder que se tem sobre os outros, sem prepotência ou arbitrariedade, mas julgar com retidão. O governar arbitrariamente não é agir segundo a razão ou humanamente, e atribuir-se um poder, uma força que não é para o bem da sociedade. Então, não é um poder legítimo, mas é simplesmente um poder. Poder prepotente e arbitrário não pode ser, nem pode se aceitar como fundamento, nem como norma da justiça, nem para os homens, nem para Deus. Por isso Deus julga incompatível com seu poder condenar o inocente, já que ele é justo, ele é a justiça em si, não é nem prepotente, nem arbitrário, mas ele é misericordioso. Versículo 16. De fato, a tua força é princípio de justiça, e o teu domínio universal faz que sejas indulgente para com todos. A justiça dos ímpios tem como norma a força e a violência. Por isso os ímpios atropelam iniquamente os fracos, demonstrando com isso sua prepotência e covardia. Deus perdoa, porém, a todos, porque de verdade é poderoso. Assim Deus não castiga segundo os pecados ou conforme a grandiosidade de sua força, mas castiga com justiça. O poder e a força de Deus é fundamento da justiça, é causa de perdão sem limites, garantia de moderação e indulgência. Deus é o Senhor das criaturas, todas elas são transparentes a seu olhar, mesmo mais escondido dentro do coração humano. Assim Deus pode medir com exatidão as possibilidades de cada um, a fortaleza, a debilidade. Entre ele não se engana em seus juízos e sentenças. Então, entre Deus não se engana, Deus não se engana em seus juízos e sentenças. Versículo 17. Tu mostras tua força para quem não acredita na perfeição do teu poder e confundes a insolência daqueles que o conhecem. A compaixão de Deus não inibe a manifestação de seu poder na justiça. Deus mostra a sua força em duas ocasiões. Primeiro, aquele que não crê na perfeição ou soberania de seu poder, onde a dureza do coração humano impede ao homem de descobrir a Deus. Pode ser aqui uma referência aos gentios que não reconhecem Deus, poder sobrenatural. Segunda, a ocasião onde Deus se manifesta sua força naqueles que mesmo reconhecem seu poder, mas agem como se não o conhecessem. O ateísmo prático. Talvez aqui se referindo aos judeus apóstatas que se afastaram das práticas religiosas. Versículo 18. Apesar de tudo, dominas a tua própria força e julgas com brandura. Tu nos governas com muita indulgência, porque tu podes exercer o poder quando queres. Deus age com brandura no exercício do poder. Nos governas, se refere aos judeus. Deus exerce seu poder com misericórdia e amor. Deus não é um tirano, mas aquele que age com justiça. Este é o longo texto que nós refletimos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.